Nelson Rodrigues é homenageado pela Escola de Teatro da PUC Minas. Campus Coração Eucarístico ganha espaço destinado à cultura e à fé. No estúdio, o assunto é economia. O professor da universidade faz balanço dos resultados obtidos pelo Brasil até o momento. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Se você gosta de teatro, não pode perder essa. A partir da próxima quinta-feira, dia 29, a Escola de Teatro da PUC Minas apresenta a 24ª Mostra de Trabalhos de Final de Curso. O homenageado desta edição é o jornalista e escritor Nelson Rodrigues, que completaria 100 anos em 2012. Para as apresentações foram feitas montagens de 3 peças do dramaturgo e 2 inspiradas em seus textos. Os espetáculos serão no Espaço Cultural da Escola de Teatro da PUC, que fica na Rua Sergipe, número 790, bairro Funcionários. Para assistir às peças é só levar 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa da mostra está no site pucminas.br. Um dos prédios que integram o conjunto arquitetônico da PUC Minas está de cara nova. O edifício, localizado no jardim central do campus Coração Eucarístico, passou por uma reforma e agora funciona como espaço destinado à promoção da cultura e da fé. Paulo Mateus esteve na inauguração do prédio e traz mais detalhes. Veja só. A inauguração do Espaço Cultura e Fé determina um importante marco no campus da PUC Minas Coração Eucarístico. Para a comunidade acadêmica e outros frequentadores, abertura para novas experiências com sentido de interatividade. Esse é um espaço localizado bem no meio do campus, o principal campus da PUC Minas, e ele possibilita justamente porque aqui nós pretendemos, com o que oferecemos, um espaço para um bom café, uma boa livraria, exposição de arte, cultura e uma capela, um encontro das pessoas para poderem conversar, trocar ideias, trocar conhecimentos, afinarem-se um pouco mais e, sobretudo, estimular a amizade e a convivência entre as pessoas. Alunos, professores, funcionários, visitantes da PUC Minas. O projeto para a construção do Espaço Cultura e Fé nasceu na década de 20. Aqui no local é possível encontrar uma sala para exposições, uma sala de reuniões, uma cafeteria, uma livraria e também um local onde pode se refletir e fazer as suas orações. A grande dificuldade dessa edificação é que, para modificá-la, nós temos que mudar toda a estrutura dela. Nós temos alicerces novos, fundações novas, o que não aparece aqui, né? Então ele era todo sustentado por as paredes, ele tinha várias paredes internas, que nós tivemos que tirar as paredes internas e sustentar hoje uma estrutura metálica que não aparece. Então nós tivemos que desmanchar o prédio sem derrubá-lo, desmanchar por dentro e edificar ele por dentro novamente sem afetar a estrutura externa para que conseguíssemos aqui ter essa estrutura. Então aqui, por exemplo, eram várias paredes que foram removidas, a carga do prédio foi sustentada por outra estrutura, novas fundações. Então a complexidade de engenharia não é muito complexo do ponto de vista de engenharia, mas é complexo do ponto de vista de execução. O conjunto histórico aqui, ele é do início do século passado e é belíssimo o espaço. E esse prédio, ele era o prédio central, né? E nos preocupávamos muito, vou fazer 25 anos de universidade e a universidade não contava com um centro como esse. Esse prédio aqui abrigava o Centro de Registro Acadêmico, que tem uma importância muito grande, entretanto não precisa ser no centro da universidade, né? Nós fizemos então um planejamento já há alguns anos de relocar o Centro de Registro Acadêmico para um prédio aqui do lado e fizemos uma transformação dessa edificação num centro de cultura e fé. O local é destinado à realização de exposições, encontros, reuniões e lançamentos de livros. Cada detalhe da arquitetura e da decoração foi minuciosamente planejado e executado, espaço ideal para quem busca momentos de reflexão. A fé é uma expressão bonita de comunhão do ser humano com o transcendente, com Deus. E tudo que diz respeito à convivência humana, que é o que se pretende aqui, promoção da cultura, que é o que se pretende aqui, não é? Uma boa leitura, uma boa oração. Então tudo isso concorre exatamente para o crescimento da fé, o estímulo da cultura e, portanto, para atender as pessoas nessa sua grande necessidade.
momento delicado para a economia mundial, no qual muitos países enfrentam o agravamento da sua situação financeira, o Brasil dá passos importantes na consolidação da estabilidade econômica. Recessão, desemprego, inflação, endividamento. No Espaço PUC de hoje, vamos entender por que esses problemas não estão afetando tanto os brasileiros, como, por exemplo, espanhóis e gregos. Para ajudar a entender melhor todo esse contexto econômico mundial, eu recebo o professor Ricardo Rabelo, do curso de Economia da PUC Minas. Professor Ricardo, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Bom, para começar o nosso bate-papo, professor, no início da crise americana, o então presidente do Brasil, Lula, disse que ela só chegaria ao Brasil como uma marolinha. Na época ele foi muito criticado, mas o que a gente pôde perceber é que, apesar das críticas, realmente foi o que aconteceu, né? A crise não atingiu o Brasil como atingiu outros países. O senhor concorda com essa afirmação e a que podemos responsabilizar esse fato? Bom, basicamente, a questão é que a crise de 2008 foi uma crise do sistema financeiro, basicamente o sistema imobiliário, né, financiamento imobiliário nos Estados Unidos, e que se expandiu pelo mundo via também o sistema financeiro dos outros países. O sistema financeiro brasileiro ele é muito rígido, né, desde já que ele foi praticamente criado, né, em termos de normas e tal, e não entrou nessa questão dos chamados subprime. Então, por essa via, nós não tivemos nossa economia afetada, mas pela via da questão do comércio internacional, do financiamento, né, e da própria questão da perspectiva, né, que se criou com a crise mundial, essa ideia de que seria um tsunami, né, por isso que o Lula falou que era uma marolinha, né, porque falaram que ia ser um tsunami. Né, então, isso também vai afetar a economia brasileira. Então, nós vamos ter queda da produção industrial, vamos ter queda todos os setores da economia vão ser afetados, mas por força externa, não internamente através do sistema financeiro que continua funcionando normalmente. Né? Então, nós sofremos um impacto, mas e também porque o governo reagiu rápido, tomou uma série de medidas, chamadas medidas anticíclicas, né? Ele injetou dinheiro na economia, ele fez isenções de impostos, né, para estimular a demanda. Então, ele agiu na hora certa. Né? E conseguiu, porque, por exemplo, na Europa, no próprio Estados Unidos, demorou-se, né, a tomar medidas contra a crise. E aqui foi, talvez por causa dessa ameaça de que seria um grande impacto, né, o governo agiu em todos os níveis, né, para impedir que houvesse um impacto maior. E a crise atual, que resquícios ela traz da crise de 2008 e como que está sendo o desempenho do Brasil frente a outros países, como, por exemplo, Espanha e Grécia, né, que estão numa situação crítica? Pois essa crise da Europa tem muito a ver com a crise de 2008, porque os países da chamada zona do euro, né, eles já estavam com problemas fiscais graves e tiveram que amparar as suas empresas, seus bancos, né, então os estados gastaram muito dinheiro e tal, e isso levou que você tivesse a situação de instabilidade provocada por um déficit muito grande, uma dívida muito grande. Aí começou todo esse problema e todos os países agora estão tendo que fazer ajustes, e esses ajustes estão sendo atingindo basicamente o consumo interno, né, a produção, etc. Estão gerando desemprego, gerando problemas de recessão, etc. Então tem a ver, agora, cada país tem uma situação específica, cada país da Europa, por exemplo, a Grécia sempre teve problemas muito sérios, desde quando ela se integrou à zona do euro. A Espanha era um país completamente já muito desenvolvido, com grande crescimento, e teve um problema de uma bolha imobiliária, ou seja, uma especulação muito grande que de repente gerou uma situação de crise. Então, mas no contexto geral, tem sim alguma vinculação com a crise de 2008. Agora, falando mais especificamente do Brasil, desde 2011 e ao longo deste ano, a economia brasileira foi marcada pelo fraco desempenho do setor industrial e pelo crescimento do setor de serviços. O que podemos esperar para os próximos anos e a que se deve esse comportamento, talvez essa inversão aí, né? Pois é, o Brasil tem um problema, e é um problema da própria economia brasileira, né, que já desde década de 90 e tal, é a questão do câmbio, né? Que é uma situação positiva, porque nós recebemos um volume muito grande de dólar do resto do mundo, seja através da balança comercial das nossas exportações, seja através da entrada de capital.
E isso gerou uma valorização muito grande da nossa moeda, fazendo com que as nossas exportações ficassem muito caras lá fora, né? Prejudicassem as exportações e também internamente os produtos da nossa indústria não conseguissem competir com produtos importados mais baratos, né? Com melhor até qualidade e tal que os nossos. Então aí você teve toda essa situação de redução, né, da produção industrial, perda de competitividade, o que levou a essa situação de regressão da indústria. O setor de serviços tem crescido porque, apesar da situação da indústria, o mercado de trabalho brasileiro tem se mantido, inclusive porque o nível de consumo, a renda média tem se mantido crescente e o mercado de trabalho tem se mantido aquecido, né? Você tem uma taxa de desemprego que é uma das menores nos últimos tempos. Então, isso gera uma capacidade de consumo e as pessoas, em geral, são aquelas populações mais dos centros urbanos e tal, que vão gastar geralmente nessa área de serviços, comércio, né? Vão gastar essa renda deles nesse setor, então favorece mais o setor de serviços. E no caso dos produtos, infelizmente, parte desse aumento de renda vai para consumo de produtos importados e não para produtos industriais. Então, por isso que nós estamos também sofrendo o impacto da própria crise europeia. Nossas exportações, principalmente em 2011 não foi tanto assim, mas em 2012 nós já começamos a sofrer o impacto, por exemplo, redução das nossas exportações para a Europa, principalmente, mas para outros países também. A própria China começou uma certa desaceleração. Então, por esse lado, nós estamos tendo maiores dificuldades no setor externo. Esse conjunto de coisas acaba gerando o crescimento menor do PIB, né, que é a reunião de todos os produtos que nós produzimos em todas as áreas. Então, a expectativa era de um crescimento menor do que o de 2010, que foi o recorde, né, foi 7,5%. Mas foi um crescimento muito pequeno, né? Em 2011 foi um crescimento de 2,7%, e infelizmente esse ano nós vamos ter talvez aí um crescimento por volta de 1,6%, 1,8% só do PIB, né? Inclusive agora, no final da semana, deve estar sendo divulgado o PIB relativo ao terceiro trimestre de 2011, e a gente vai ter mais dados para ver como é que está essa situação. Tomara que seja boa. Pelo menos há um sinal, né? Há alguns indicadores. De junho para cá, a produção industrial teve uma certa recuperação, voltou a crescer, e a expectativa com relação a 2013 é uma expectativa de um crescimento por volta de 4%. Né? Mas ainda vamos, agora em setembro teve um certo recuo da produção industrial de novo, então nós vamos ter na média um crescimento, infelizmente não muito grande em 2012, mas com expectativas boas para 2013. Que bom. Professor, muito obrigada pela participação. Volte mais vezes ao Espaço PUC, sempre muito bem-vindo. Tá ok, obrigado. Esta edição do Espaço PUC fica por aqui. Participe com a gente, mande comentários e sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe esta e outras edições do programa no canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com/PUCTVBH. Eu volto amanhã, às 5h30 da tarde. Obrigada pela companhia e até lá!